vocês? Meu nome é Ludela Rosa, tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje é com um bicho de telecine. Eu vou gravar uma tag bem legal pra vocês, chama Mulheres que Fazem Cinema, e eu vou contar uma história da minha vida, que definitivamente daria um filme. Eu inicialmente tinha pensado em uma história totalmente diferente, que é uma história de terror, e que é uma história tão incrível e ao mesmo tempo assustadora e bizarra que aconteceu comigo, que eu até escrevi um roteiro imenso pra poder contá-la pra vocês sem esquecer nenhum detalhe. Se vocês quiserem, eu ainda posso contar essa história algum dia pra vocês. Na verdade é muito doido, porque eu nunca achei que eu fosse escrever essa história aqui pra contar um dia, porque é uma parada que assim, eu achei que eu nunca teria coragem de falar sobre o assunto. Mas daí ontem, gente, ontem rolou uma tour tão curiosa comigo e com a Karen, que eu conversei com a Karen e decidi que essa era a história que eu tinha que contar pra vocês, justamente porque ela tem tudo a ver com o Dia da Mulher. Tem tudo a ver com as coisas que a gente quer trazer nesse dia, tudo isso que a gente quer trazer de discussão. E eu também tenho um mini roteirinho pra não esquecer de nenhum detalhe. Bom, o que aconteceu? Ontem eu e Karen Paquini, Karen vai ser a atriz coadjuvante da minha história, porque ela estava comigo e a gente viveu tudo isso porque a gente estava indo realizar o sonho dela, que é comprar uma parafusadeira elétrica. A Karen sempre quis uma parafusadeira. E ontem a gente falou, não, vai ser um dia especial, vai ser um dia diferente. Fomos comprar a parafusadeira, essa palavra é muito difícil. E a gente foi lá na Telha Norte, porque fica no Tietê, ali acho que é na Avenida Rio Branco, Castelo Branco, comprar essa parafusadeira, porque eu amo muito aquela loja. Telha Norte é meu lugar favorito e aquela é 24 horas. Então eu sei que sempre tem tudo lá e a gente foi, beleza, ela comprou, foi o máximo, eu tava super feliz. Só que é um processo um pouquinho demorado comprar essas coisas em lojas profissionais, você tem que fazer nota fiscal, tem que falar com o vendedor. Então ia demorar um pouco pra gente voltar pra casa de Uber, porque tava naquela hora do trânsito e a gente resolveu ter a brilhante ideia de pegar um táxi por causa do corredor. Eu sei que hoje em dia a maior parte das pessoas elas preferem pedir coisas pelo aplicativo, assim, tipo 99, Uber, Cabify, e a gente também prefere, mas como era um horário de pico, assim, era tipo acho que 6h30 da tarde, ia demorar bastante porque tava chovendo e também tem preço dinâmico nessas coisas, não ia valer muito a pena, assim, a gente esperar pelo aplicativo. E como tinha um posto de táxi ali pertinho, a gente resolveu andar, assim, uma quadra até o posto de táxi. Chegando lá, como é lei aqui em São Paulo, eu imaginei que a maior parte dos taxistas teriam máquina de débito, às vezes um ou outro tava com a máquina quebrada, não funcionando, mas eu imaginei que todo mundo lá teria. Porém, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi perguntar: moço, você passa débito? E daí o moço olhou pra nossa cara e falou que sim, que passava. Mas assim, ele teve um ar meio misterioso, né? Mas assim, eu já percebi que alguns taxistas, eles não gostam de passar débito, eles não gostam muito dessa lei, assim, dessa novidade. Então eu pensei que era por conta disso que ele respondeu que passava, mas assim, meio whatever. Bom, enfim, a gente veio pra casa felizes, a Ká muito contente com a compra dela. E antes a gente tinha ido almoçar juntas, eu tinha ido comprar uns vestidinhos pra mim, eu tava realmente muito contente e a Ká também. O moço deu uma grande volta, assim, ele fez um caminho meio exagerado pelo centro de São Paulo, assim, passou por umas coisas que não tinha necessidade dele ter passado naquele horário pra trazer a gente. Mas assim, eu acho que como eu em nenhum momento eu falei pra ele que ele tinha que seguir o Waze, e era um desvio curto, eu não ia brigar com o motorista, né, estragar o nosso dia, só porque eu conheci o caminho. Pensei, bom, beleza, no máximo vai dar lá uns 10 reais, 15 reais mais para a corrida. É um pouco triste, né, mas tudo pela nossa paz de espírito e a gente veio. Quando chegou aqui na frente, Ká foi pagar a corrida, e daí ela falou, moço, é débito. Daí o moço foi ligar a maquininha dele, e assim, sabe quando a pessoa você vê que não vai rolar? Ele falou que a máquina dele não tava ligando, que era pra gente pagar em dinheiro. Daí a Ká tinha na carteira dela 40 reais em dinheiro. E a nossa corrida tinha dado 55 reais. Daí ela falou, moço, eu só tenho 40 reais. Tenta ligar a sua maquininha, se você quiser carregar ela, a gente espera. Mas daí se não der, então eu te dou 40 e depois a gente transfere, ou então você passa aqui pra pegar a diferença do valor, ou se você quiser combinar da gente transferir, ou você passar pra pegar o valor inteiro, assim, o que o senhor achar melhor. E daí que a parada começou a ficar um pouco hardcore, porque o moço, assim, não ficou nem um pouco feliz que a gente não ia pagar a corrida inteira naquele momento, que a gente não tinha como fazer isso. O que aconteceu? O moço, assim, imediatamente ele teve uma solução, que era levar a gente num caixa eletrônico. E daí ele deixaria a gente lá no caixa eletrônico, a gente sacaria o dinheiro pra ele. Só que a gente mora na Aclimação e a gente mora, assim, num lugar que não tem muitos caixas do Santander, assim. Tem um ali perto da Praça da Aclimação mesmo, do parque, mas é uma agência que ela não fica fechada, assim, não fica aberta até tão tarde. E assim, era uma caminhada longa, tava chovendo, sabe? Ia ser uma coisa, tipo, ia ser um incômodo que a gente não queria ter. A gente já pegou táxi pra não ter um incômodo grande. Então a gente realmente não queria fazer isso. E o horário que ele falou pra gente fazer isso
era um horário que geralmente os caixas eletrônicos já estão fechados, assim, nessas agências menores do Santander. Quando acaba, assim, o expediente dentro da agência, por exemplo, a gente morava antes na República e tinha, assim, uma agência do Santander a uma quadra da minha casa. Mas dava 5 da tarde, assim, que o expediente bancário, assim, acabou, nem os caixas eletrônicos a gente podia entrar e acessar, assim, a gente realmente, aquele banco perdia quando não era horário comercial. Então, assim, eu sei que em alguns lugares de São Paulo, em outras cidades, o caixa eletrônico é 24 horas ou fica até as 10, mas nessas agências menores do Santander, infelizmente, não é assim. Então eu expliquei isso pra ele, que não seria possível. Ele falou, não, então eu deixo vocês ir em outro caixa eletrônico. Eu falei, não, moço, isso não vai acontecer. A gente não vai ter o transtorno de ir até um caixa eletrônico qualquer, pagar essa corrida até o caixa eletrônico por um problema que você está tendo com a sua máquina, sendo que assim, você nem poderia circular sem a maquininha de cartão, né? Até porque aqui em São Paulo tem uma multa se as pessoas, assim, se os taxistas não têm a maquininha. É realmente obrigatório. A multa não é muito alta, a gente foi descobrir, a Karen fez uma pesquisa hoje, a multa não é uma multa cara. Então eu acho que por isso que muitos, assim, negligenciam, porque eles sabem que eles vão ser, assim, babacas com o passageiro, e o passageiro muitas vezes não vai fazer nada, e a chance dele ser parado por uma pessoa, assim, que realmente pode multá-lo pela maquininha, eu acredito que seja pequena. Mas enfim, a gente falou que a gente não ia no caixa, que se ele quisesse os 40 reais a gente dava na hora, ou então se ele quisesse o restante depois, a gente tá tentando combinar com ele. E ele falou que a gente não ia fazer isso, que ele não ia deixar a gente sair do táxi dele, ele travou as portas nessa hora, e que ele ia ficar dando volta com a gente até ele decidir como é que a gente ia resolver essa situação. Enfim, obviamente eu não gostei nem um pouco dessa solução dele, né? E a Ká tentou abrir a porta dela, mas ela não conseguiu, mas eu consegui destravar a porta do táxi. E daí eu saí do táxi e falei, Karen, vamos sair daqui. E a Ká já foi saindo, só que o cara, assim, tipo, freak out, sabe? O cara não parava de falar, ele tava, assim, sendo muito grosso, muito agressivo, sabe? Uma pessoa realmente transtornada por causa de 15 reais que a gente falou pra ele que a gente poderia pagar de outra forma. E a gente realmente queria pagar a corrida inteira pra ele, não é porque ele deu volta ou porque ele não tinha maquininha. Eu entendo que acidentes acontecem, o problema foi a conduta dele que a gente não gostou mesmo. E a partir do momento que ele começou a ter essa conduta extremamente freak out, que a gente decidiu que não, que então a gente ia fazer o negócio da forma certa. Mas quando a gente saiu do carro, assim, a coisa tomou uma proporção que a gente não teve que se preocupar muito. Porque ele falou que ele ia chamar a polícia. Eu falei, então chama, moço, chama mesmo, porque é melhor. Porque, né, se ele tem a maquininha, eu tinha certeza que o policial ia entender a gente e a gente ia resolver isso da melhor forma, pagando ele depois, ou pagando só os 40 reais, fazendo uma transferência depois, assim, ou ele passando lá. Eu sabia que isso ia se resolver. Daí a gente ficou na calçada um pouco, porque, não sei, né, eu achei que ele realmente fosse desistir em algum momento de chamar a polícia, porque a Ká ficou olhando pra ele. E sabe quando a pessoa tá dando truque da ligação, que ele, tipo, coloca o celular, assim, no ouvido, mas, assim, não tem nada na tela, tem, tipo, os ícones? A Ká ficou olhando o celular dele e tava muito assim. Daí a gente ficou lá esperando, mas daí chegou um momento que ele começou a demorar muito. E assim, a gente mora numa região que é extremamente residencial, e daí os vizinhos começaram a ficar muito curiosos, assim, pra ver uma movimentação, o que tava acontecendo. E daí até uma vizinha mais, assim, senhora nossa, que tem acho que um genro que trabalha na polícia, falou, bom, se ele for chamar a polícia mesmo, alguém aqui do prédio avisa vocês. E daí eu fiz isso, a gente subiu, eu e a Kai falou pra ele, moço, se você quiser os 40 reais, daí ele falou que ele não queria, a Karen foi novamente no táxi ver se ele realmente não queria fazer o acordo dos 40 reais ou combinar alguma outra coisa. Ele falou que não queria, que ele não ia trabalhar de graça pra gente. Então a gente falou, bom, então se você quiser chamar a polícia, chama, a gente vai subir. A gente deu o número do nosso apartamento pra ele e falou, bom, quando a polícia chegar, você chama a gente. E dito e feito, assim, a gente subiu. E quando a gente tava subindo, a Ká lembrou de um cofrinho, que a Ká, ela tinha um cofrinho que era muito grande, assim, que era muito cheio de moeda. Mas como ele não combinava muito com a decoração do nosso escritório atual, ela colocou todas as moedas, assim, numa necessaire, e daí fica pra emergência ou pra quando precisa de moedinha pra alguma coisa mesmo. Só que quando ela falou do cofrinho, eu pensei que a gente ia meio que sacanear ele, tipo, dando os 15 reais a diferença em moedinha bem pequena. Daí a gente falou, ah, beleza, né, vamos separar as moedinhas. E daí quando a polícia chegar, se a polícia realmente chegar, a gente desce, se a gente for pagar o valor inteiro pra ele, mesmo ele estando errado, a gente dá essas moedinhas, né, e o cara vai ficar meio bolado. Mas daí quando a Ká pegou o cofrinho e a gente separou os 15 reais, a Ká percebeu que dava, na verdade, pra gente dar os 55 reais, assim, o valor inteiro da corrida pra ele em moeda. E era muito legal, assim, porque infelizmente a Karen tinha moedas de valores muito altos. Ela tinha várias moedas de 50 centavos e de R$1. Mas a gente conseguiu separar pelo menos metade do valor, assim, em moedinhas de 5 e 10 centavos, assim, bem rapidinho. Eu peguei um saco daqueles, assim, de coisa de feira, sabe, de mercado, aquele saquinho transparente,
e a gente foi enchendo lá, contando as moedinhas, até dar R$55 em moeda. E daí, enquanto a gente fazia essa contagem, o moço, nosso porteiro, ele ligou, falou que a polícia tava lá embaixo mesmo, que era pra gente descer, mas assim, super normal, porque a gente já tinha explicado mais ou menos a situação pro porteiro, né, que a gente mora nesse prédio faz pouco tempo. Eu não queria que chegasse a polícia aqui e ele achasse que a gente tinha feito alguma coisa terrível. Então eu expliquei pra ele a história e falei que a polícia provavelmente viria pra ele chamar. Daí ele chamou e a gente desceu lá com o nosso grande saco de moeda. A gente era tipo um saco realmente volumoso de moeda. A Ká até postou nos stories dela ontem. Eu printei e postei nos meus stories hoje porque eu achei muito engraçado. E a gente foi lá super animada, assim. Foi muito divertida essa parte. Quando tava lá embaixo, assim, o taxista ele não veio falar com a gente mais. Ele demorou pra chegar. Ele ficou lá no táxi dele e daí a polícia tava lá embaixo. Daí a polícia falou que o taxista já tinha explicado tudo o que tinha acontecido e que ele queria fazer um acordo. A gente falou, mas ele explicou tudo mesmo que tinha acontecido, né? Porque eu tinha certeza que o taxista não tinha explicado. Que ele falou que a gente não podia sair do carro dele, que ele ia ficar dando volta no quarteirão com a gente. Óbvio que ele não ia falar isso, né? E a Ká perguntou pra ele, pros policiais, e realmente ele não tinha falado nada disso. Daí o policial falou que assim, se a gente fosse pagar o taxista, que poderia ser os R$40 mesmo e que ele tinha que aceitar isso, porque o que ele estava fazendo era errado. E claramente ele tinha que ter a maquininha, que ele não podia ficar ameaçando a gente dessa forma. Daí a Ká falou, não moço, não tem problema, porque a gente achou lá em cima R$55. Daí eu dei o saco de moedas pro cara e assim, porque era um saco muito pesado. Gente, vocês tinham que ver a cara desse taxista, sério, eu acho que assim, foi, tipo, não é exagero falar que foi assim, um dos momentos mais engraçados, assim, do meu ano, porque nunca, assim, um plano deu tão certo, a gente conseguiu amarrar tudo de uma forma, assim, muito espontânea, muito sem pensar tanto, que o moço realmente, ele aprendesse a lição dele, porque beleza, ele ganhou o dinheiro dele, mas o dinheiro dele não veio da forma que ele gostaria. Daí quando eu entreguei o dinheiro pra ele, ele falou, não, mas eu vi que elas tinham 2 notas de 20, elas tinham dinheiro de papel. Daí eu falei pra ele que essa oferta estava expirada, que a gente não ia mais dar, que tinha expirado o negócio da gente oferecer pra ele R$40, que ele falou que ele preferia R$40 em notas do que 55 em moedas, lembrei agora. Daí eu falei pra ele que essa oferta estava expirada, que agora a única oferta eram R$55 em moeda, que moeda também era dinheiro. E daí eu ainda dei pra ele, falei pra ele que eu tinha separado tudo em moedinhas terapêuticas de valores pequenos pra ele contar. Enquanto ele contava, ele se acalmava e ele refletia sobre os erros que ele tinha cometido naquele dia. E eu nem sei de onde eu consegui tirar, assim, um texto tão motivacional, assim, pra ele na hora, até todo mundo achou engraçado. Mas, gente, é que aquele moço, ele tava, tipo, se estressando muito por pouca coisa, né? A gente queria pagar ele, então espero que as moedinhas terapêuticas tenham ajudado. Só que a gente nunca vai saber se elas ajudaram ou não, porque ele disse que ele não ia ficar com aquele dinheiro pra ele. Ele disse que ele ia passar numa igreja e dar aquele dinheiro. Eu não lembro, ele usou uma expressão que eu nunca esqueço, mas ele quis falar meio que a gente tava, tipo, mendigando dinheiro pra ele, sabe? Uma coisa assim. E que ele não precisava daquilo. Daí, tipo, como você não precisa daquilo, né? Se você... Gente, era o horário que é mais caro andar de táxi e ele passou 1 hora aqui embaixo na porta do prédio esperando a polícia, ao invés de fazer mais corrida pra recuperar o suposto prejuízo que ele teria com a gente. Então ele precisava do dinheiro sim, mas ele falou que aquilo era uma esmola pra ele, que ele não precisava e que ele ia levar numa igreja. Daí eu falei pra ele que ele deveria fazer isso mesmo, porque as igrejas elas sempre ajudam instituições e ajudam a comunidade, que aquele dinheiro pra eles seria muito bem-vindo, né, que eles precisam de dinheiro de verdade, eles não se importariam se eram moedas ou notas. E assim, né, todo mundo ficou olhando pra cara dele de tacho, ele foi embora. O policial perguntou se ele queria contar as moedinhas ali na nossa frente para ter certeza de que estava o valor integral que nós devíamos a ele. Mas curiosamente ele não quis contar e assim, a gente até tinha levado umas moedinhas assim para se a gente tivesse errado na conta de reserva, mas ele não quis contar. Eu assumo que eu fiquei assim um pouco chateada, até que eu gostaria que ele tivesse contado, porque ia ser muito engraçado, ia dar muito trabalho. Se para nós em 2 pessoas deu trabalho, imagina para ele. Mas no fim das contas eu acho que ele teve a lição dele. Primeiro que ele aprendeu que ele não vai dar esse truque em todo mundo. E segundo que foi ótimo, né? Que ele perdeu 1 hora de trabalho depois de ser grosso, ficar ameaçando a gente, chamou a polícia e a própria polícia falou que ele estava errado e que ele tinha que aceitar as nossas propostas. Então no fim das contas foi ótimo. E muitas pessoas mandaram mensagens falando que a gente mandou bem, que foi legal, e algumas pessoas mandaram mensagens também falando que, nossa, como que a gente conseguiu assim ter uma solução tão criativa para a situação num momento assim de tanta tensão e desespero, sabe, que as pessoas estariam chorando. Então a minha dica para vocês em situações assim é:
façam sempre a coisa certa. Se vocês fizerem a coisa certa, se vocês tiverem certeza dos direitos de vocês se certificarem disso, vocês vão ficar tranquilos igual nós ficamos, assim. Lógico que é uma situação chata brigar com uma pessoa, né? Eu queria simplesmente chegar em casa e ter gravado um vídeo, ter brincado com a minha cachorra, mas não, a gente ficou, sei lá, uns 40 minutos envolvidas nessa tour. Mas no fim, valeu a pena? No fim, valeu a pena, não só pela lição dele, mas também porque nós, além de ter nos divertidos, não vou mentir, porque a gente se divertiu bastante, a gente contou as moedas gargalhando. Foi muito legal também, porque é muito gostoso quando, tipo, eu tenho certeza que ele fez isso tudo com a gente, porque ele achou que a gente ia ficar com muito medo das ameaças dele e que a gente ia fazer o que ele queria, sabe? Até acha, assim, como ele, quando a gente falou do débito, ele já ficou meio assim, que desde o começo ele achou que ele ia levar a gente, assim, num caixa eletrônico e a gente ia catar isso porque não tinha jeito. Então eu queria falar pra vocês, assim, se você tem certeza dos seus direitos, às vezes as pessoas têm muito medo dessa situação do cara falar, eu vou chamar a polícia, e daí a pessoa faz qualquer coisa. Mas não, se você sabe que você tá certo, fica tranquilo e espera a polícia, porque na maior parte dos casos, a polícia vai te ajudar sim. A gente acha que, assim, a gente só passou por isso porque a gente é mulher. A gente acha que se fosse, sei lá, um homem, mesmo que sozinho no carro, o cara não teria feito isso que ele fez com a gente, assim, ele não teria ficado ameaçando, não teria travado porta, sabe, não teria feito essa situação bizarra inteira que ele fez. Foi engraçado pra gente, mas assim, porque a gente também, nós duas, a gente já tá meio acostumada com umas pessoas babacas do nosso dia a dia, a gente já passou por umas situações, a gente consegue reverter tudo pra ficar uma situação assim clara e não perigosa pra gente, a gente não fica com medo. Mas eu fiquei pensando, se fosse uma moça sozinha, ou uma pessoa que não tá tão acostumada, assim, a pegar gente folgada no dia a dia, infelizmente, assim, taxista tem muito taxista folgado. Eu tenho outras histórias de táxi, nenhuma tão bizarra como essa, graças a Deus, mas eu tenho outras histórias, eu já peguei outros taxistas folgados, então, assim, essas coisas vão deixando você com mais experiência pra sair de situações bizarras. Mas, por exemplo, se fosse uma pessoa que não tá muito acostumada a andar de táxi, ou uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais vulnerável ali naquele momento, essa minha história que virou um filme, assim, que é um filme, eu considero até um filme de comédia, por mais que tenha sido um drama no momento ali, lidar com o cara, eu acho que foi uma coisa divertida e que pra gente foi leve, assim, do começo ao fim pra resolver, porque a gente tava, assim, na nossa certeza. Mas se fosse um homem, gente, eu acho que isso não teria acontecido. E a gente acha também que, assim, tem tantos, assim, problemas de preconceito hoje em dia, assim, no nosso país e em vários outros lugares, que, por exemplo, a gente resolveu isso fácil porque a gente mora, assim, num bairro meio que de médio alto padrão. Nós temos essa carinha, assim, nossa, tipo, que a menina, assim, teoricamente um pouquinho mimadinhas, assim, somos pessoas, assim, com um status, uma qualidade de vida um pouco melhor. Tipo, claro que o policial ia olhar pra minha cara e saberia que eu poderia pagar a corrida de uma forma ou de outra, mas a gente acha que talvez se fosse num bairro mais pobre, ou infelizmente a gente sabe ainda que alguns policiais, eles lidam, assim, com negros de uma maneira totalmente bizarra e preconceituosa. Então a gente acha, infelizmente, que outras pessoas não teriam conseguido resolver isso nem se fossem R$1000 de moedinhas terapêuticas, sabe? A gente acha que isso teria sido mais difícil para algumas pessoas e é por isso que eu resolvi contar essa história para vocês de Dia da Mulher, que foi um filme muito divertido para mim, mas eu acho que fica a reflexão também, que infelizmente acho que nem todo mundo teria a mesma sorte de poder lidar com toda essa situação muito louca, assim, com tanta facilidade. Mas, gente, não vou mentir pra vocês, viu? Foi bizarro, foi um pouco chato, né? Ter que chamar a polícia no nosso prédio novo. Mas, cara, a carinha dele recebendo as moedas, assim, foi impagável. Eu tenho certeza que isso nas delegacias, assim, vai fazer maior sucesso, que com certeza os policiais contaram, porque, gente, a cara dele foi muito, 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 muito maravilhosa. No fim, foi mais uma história que eu tenho pra contar com a Karen, que a gente já tem várias histórias maravilhosas, né? Então eu e Karen, a gente tinha que ter mais essa história para o nosso arsenal de livrinhos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meus beijos e até a próxima. Tchau!